Augusto Aras é sabatinado no Senado em busca de novo mandato na Procuradoria-Geral da República. E você vai ver também. Fogo consome cerca de 80% do Parque Juqueri no terceiro dia de incêndio. Estudo indica a terceira dose para pessoas com mais de 55 anos que tomaram Coronavac. Tratamento do Talibã às mulheres é considerado linha vermelha para a ONU. E foi dada a largada oficial para as Paralimpíadas de Tóquio. A cerimônia de abertura teve cores, luzes e muita festa. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Em busca de novo mandato na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras é sabatinado hoje no Senado. O parecer do relator Eduardo Braga já afirmou que Aras reúne os requisitos necessários para ser reconduzido ao cargo. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, passa por sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para um novo mandato de 2 anos no comando da PGR. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não usou a lista tríplice dos procuradores. O relator Eduardo Braga afirmou que Aras reúne os requisitos necessários para ser reconduzido ao cargo. Remanejamos força de trabalho, fortalecendo a atuação nas áreas finalísticas. Aperfeiçoamos procedimentos e fluxos de trabalho. Também implementamos os primeiros grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, os GAECos federais, que, embora previstos desde 2013, só vieram a ser implementados na nossa gestão. Após a sabatina e votação na CCJ, a indicação de Aras vai para o plenário do Senado para ser votada. Ele precisa obter 41 votos favoráveis em votação secreta para seguir na função. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou o pedido contra Augusto Aras, feito por membros do Conselho Superior do Ministério Público. O grupo de procuradores o acusou de atuação irregular. Para Toffoli, não há ilegalidade ou abuso de poder. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Daia para apurar indícios de corrupção e tráfico de influência no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Ao todo, os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em Goiás, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, os lobistas atuavam para favorecer uma empresa operadora de porto seco junto ao órgão federal. Os envolvidos, que também incluem servidores públicos, tiveram as contas bancárias bloqueadas por ordem da Justiça Federal. Nesta semana, chega ao fim o programa que permitiu a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos de trabalho. Após 23 milhões de acordos entre patrões e empregados, o programa foi considerado um sucesso, já que alcançou o objetivo de atuar na manutenção dos empregos, quase 6 milhões. O programa até chegou a ser encerrado em dezembro com o fim do estado de calamidade pública. Mas com a chegada de uma nova onda da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro reeditou o programa por mais 4 meses, no fim de abril. Segundo dados disponíveis até o dia 17 de agosto, a redução de jornadas e salários prevaleceu sobre a suspensão de contratos, que foi mais forte apenas em momentos mais agudos da pandemia, como no início do programa. Foram 10.117.441 acordos de suspensão de contrato. 5.187.642 acordos de redução de salário e jornada em 70%. 4.414.953 acordos de redução de salário e jornada em 50%. E 3.465.339 acordos de redução de salário e jornada em 25%. Do total dos acordos, a maior participação foi de mulheres, que corresponderam por 53% das suspensões e reduções. Em abril de 2020, primeiro mês do programa, foram quase 6 milhões de acordos. E neste mês, são apenas 131 mil, podendo chegar a 150 mil. Nos últimos 4 meses, o setor de serviços, como bares e restaurantes, correspondeu por cerca da metade dos acordos, à frente de áreas como indústria e construção. O último dia de regime especial é quarta-feira, dia 25, então na quinta,
todos os vínculos empregatícios estarão de volta às suas condições normais. E a Receita Federal liberou hoje as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda do ano base 2020. E também devem ser pagas as restituições residuais dos anos anteriores. Mais de 3.800.000 contribuintes vão receber a restituição que será depositada no próximo dia 31. O valor total a ser pago é de R$ 5.100 bilhões. Ao fazer a consulta no site da Receita, o contribuinte pode saber ainda se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição e se caiu na chamada malha fina do leão. No Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, o fogo já consumiu cerca de 80% da área neste terceiro dia de incêndio. Segundo os bombeiros, as chamas não vão atingir outros locais. No terceiro dia de combate às chamas, os bombeiros ainda não conseguiram acabar com os focos do incêndio que atinge o Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo. Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, o fogo já consumiu cerca de 80% do local. Nesta terça, 70 bombeiros e 60 brigadistas do parque seguiam atuando na região. Apesar de não acabar com o fogo, o Corpo de Bombeiros conseguiu com que as chamas não se expandissem para outros locais. O parque foi criado em 93 com o objetivo de conservar mata nativa e áreas de mananciais do sistema Cantareira. O local abriga o último grande remanescente de cerrado na região metropolitana de São Paulo. 2 dos 3 animais que foram resgatados no incêndio não resistiram aos ferimentos e morreram. O local também é habitat de onça-parda, lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-mirim, entre outras espécies. A suspeita das autoridades é que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um balão. Ao menos 7 pessoas foram detidas, mas já foram liberadas. A Polícia Ambiental estuda a possibilidade de multar os baloeiros em R$ 10.000 cada por infração ambiental. Um estudo revelou que vacinados com Coronavac com mais de 55 anos se beneficiam de terceira dose de qualquer vacina contra a Covid. Isso porque a imunidade é menor nos mais idosos. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração e pela Universidade de São Paulo mostrou que a capacidade do organismo de provocar resposta imune é maior em quem já se recuperou da Covid-19 do que em pessoas acima dos 55 anos que completaram o esquema vacinal com a Coronavac. Com isso, os autores dizem que a terceira dose, ministrada com outro imunizante, pode beneficiar essa parcela da população. Segundo os pesquisadores, 95% dos participantes vacinados com a Coronavac desenvolveram resposta imune contra o coronavírus. Nos recuperados, a taxa foi de 99%. A diferença entre os grupos é maior no que diz respeito a uma resposta protetora completa, que sinaliza a presença no organismo tanto de anticorpos quanto de células de defesa. Essa resposta foi registrada em cerca de 70% daqueles que se recuperaram da doença, mas apenas em 59% dos vacinados. O Instituto Butantan afirmou que já se sabe que a resposta imune de defesa no organismo diminui um pouco com o avanço da idade. O Ministério da Saúde informou que o Brasil tem a 7ª menor média móvel de mortes por Covid do ano. O país também se aproxima de 575 mil vítimas desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais 321 novas mortes por Covid de um dia para o outro. Com o aumento, o país chegou a 574.848 vítimas desde o início da crise sanitária. De acordo com o Ministério da Saúde, também foram confirmados mais 13.103 casos da doença em 24 horas. No total, passam de 20.583.000 contaminados. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 765 óbitos diários. É o 7º menor patamar do indicador em 2021. O número segue abaixo de 1.000 há 24 dias, depois de ficar acima deste número por 191 dias seguidos, desde 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 29.346 infecções diárias, com uma variação de 8% para baixo em relação a 2 semanas atrás. A curva apresenta tendência de estabilidade. E no mapa de avaliação da pandemia por estados, apenas um ainda registra alta hoje: o Acre. Em estabilidade estão 9 unidades da federação. 16 estados registram queda.
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. E um estado não divulgou os dados, o Ceará. E vamos falar sobre a vacinação que avança aqui no Brasil. Mais de 180.250.000 brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 2.078.000 doses de vacina já foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 124.251.000. Isso equivale a 58,68% da população, enquanto quase 56 milhões de pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 26,45% dos brasileiros. Israel voltou a atacar Gaza após novo lançamento de balões incendiários. A operação ocorreu depois que balões incendiários foram lançados a partir do enclave palestino, provocando incêndios no país. A última escalada de tensões na região ocorreu após um fim de semana de confrontos fronteiriços que deixaram dezenas de feridos. Não foram registradas baixas nos ataques à cidade de Gaza, Khan Yunis no sul e Jabalia no norte. Uma fonte informou que os combatentes leais ao movimento islâmico Hamas atiraram contra a aviação israelense. Os balões incendiários são usados frequentemente por militantes palestinos na faixa de Gaza. A região está sob um estrito bloqueio israelense desde 2007, quando o Hamas tomou o poder. O presidente da Tunísia, Kais Saied, prorrogou a suspensão do parlamento em vigor desde 25 de julho. O anúncio foi feito pelo governo na noite desta segunda-feira. Saied emitiu um decreto presidencial que prorroga as medidas de exceção relativas à suspensão das atividades de todos os deputados até nova ordem. Segundo um comunicado, o presidente vai se dirigir ao povo tunisiano nos próximos dias. Em 25 de julho, Saied invocou a Constituição para atribuir a si próprio plenos poderes, destituir o chefe de governo e suspender o parlamento por 30 dias. A decisão foi denunciada como um golpe de Estado por juristas e opositores do presidente, em particular pelo Partido Islâmico Ennahda, principal força parlamentar do país. A Tunísia é afetada por meses de impasse político e um avanço alarmante do novo coronavírus. Após as medidas, o presidente não nomeou um novo governo, nem apresentou seus planos, reclamados por partidos políticos e organizações da sociedade civil. A seguir, tratamento do Talibã às mulheres é considerado linha vermelha para a ONU. E ainda, Paralimpíada de Tóquio começa oficialmente com um show de cores, luzes e muita festa. Nós voltamos já! Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. A CPI da Covid ouve hoje o empresário Emanuel Cartori, diretor-presidente da Belker Farmacêutica. A empresa se apresentava como representante da vacina do laboratório chinês CanSino na negociação com o governo brasileiro. Emanuel Cartori disse aos senadores que em 6 de abril, a Belker e CanSino receberam o termo de confiabilidade e só em 19 de abril, a Belker Farmacêutica recebeu a carta de autorização para a representação legal no Brasil. No dia 15 de abril, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu representantes do Grupo Belker que pretendia importar a vacina produzida pelo laboratório chinês CanSino no Ministério e teve a participação do deputado Ricardo Barros. O relator, Renan Calheiros, disse que ele já estava em contato com o laboratório chinês e que há contradições no depoimento. Vossa Senhoria, permita-me dizer, começa muito mal o seu depoimento, com óbvias contradições, não é? E tentando passar a ideia de que o encontro com o Ricardo Barros, ele não poderia ter tratado dessa questão, porque essa questão não tinha sido ainda tratada, uma vez que a farmacêutica CanSino não havia credenciado a Belcher para tratar do assunto, e não é verdade, já havia uma carta de confidencialidade. Com todo respeito
Excelência, não tem nenhuma contradição. Quando a gente assina uma carta estabelecemos um termo de confidencialidade, em nenhum momento a gente pode falar em nome da vacina enquanto nós não recebemos a autorização. E nesta reunião, sequer a gente falou uma palavra sobre a vacina. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que o tratamento do regime talibã dado às mulheres vai ser visto como uma linha vermelha para o regime no compromisso com os direitos humanos. A ex-presidente chilena pediu que o grupo respeite minorias étnicas e religiosas e que não adotem represálias contra opositores. A forma como o Talibã pretende tratar mulheres e meninas vai representar uma linha vermelha. Foi o que advertiu nesta terça-feira a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, após protestos femininos denunciarem abusos do regime no passado. A ex-presidente chilena considerou que o acesso a uma educação de qualidade para as meninas no ensino médio vai ser visto como um indicador essencial do compromisso do novo governo com os direitos humanos. Uma linha vermelha fundamental será o tratamento dado pelo Talibã às mulheres e meninas e o respeito por seus direitos à liberdade de ir e vir, educação, autoexpressão e emprego, orientado pelas normas internacionais de direitos humanos. Vai ser um indicador essencial do compromisso com os direitos humanos. Uma nova lei anunciada em Hong Kong passa a censurar obras do passado que sejam consideradas contrárias à Lei de Segurança Nacional. A medida ocorre logo após uma outra decisão, de que a produção de filmes deve passar por análise de autoridades antes de ser veiculado. Hong Kong vai examinar filmes do passado em busca de violações à Lei de Segurança Nacional. A nova lei anunciada visa proibir a exibição de obras consideradas contrárias à imposição das autoridades. Este é mais um recente golpe adotado contra as liberdades política e artística do centro financeiro. Em primeiro lugar, qualquer filme que venha a ser colocado à disposição do público deve cumprir a lei, seja feito no passado, presente ou futuro, e terá de ter aprovação de acordo com essa lei. A medida anunciada pela Secretaria de Comércio e Desenvolvimento Econômico endurece ainda mais a repressão aos críticos de Pequim após violentos protestos pela democracia convulsionarem a cidade em 2019. Uma campanha oficial lançada sob o slogan "Patriotas governam Hong Kong" criminalizou dissidentes e segue asfixiando movimentos pró-democracia no território autônomo. Em junho, autoridades já haviam anunciado que o Conselho de Censura da cidade verificaria filmes futuros em busca de conteúdos que violassem a Lei de Segurança Nacional. A decisão passa a abranger, inclusive, títulos que já haviam recebido luz verde do governo hongkonguês. A Lei de Segurança Nacional proíbe a veiculação de quaisquer ideias vistas como subversivas, terroristas ou que possam sugerir conspiração com forças estrangeiras. E a maior pizza do Brasil, com mais de 20 metros de comprimento e 110 quilos de peso, foi montada neste domingo na Moca, em São Paulo. Um recorde e um presente aos moradores de um bairro tão tradicional de origem italiana que este mês está comemorando 465 anos. Logo cedo eles estavam lá, com a mão na massa e também no tomate, no queijo. Mais de 20 pessoas mobilizadas em torno de um objetivo: fazer a maior pizza do Brasil. E a cada 5 minutos saía uma nova fornada. Ritmo intenso até para quem já está acostumado, como Milton, que trabalha como pizzaiolo há 30 anos. Tem que ter muito preparo físico para aguentar essa jornada de hoje? Não tanto preparo físico, porque nós já estamos acostumados no dia a dia e a massa já está descansada, então ela fica mais tranquila para a gente trabalhar com ela. Mas uma pizza desse tamanho, 20 metros, é um trabalho mais intenso que o normal, né? Com certeza é mais intenso, porque a massa é aberta tamanho mais comprido, a bola de massa também é um pouco maior, então realmente é um trabalho mais trabalhoso, bem mais trabalhoso que no dia a dia. Na lista de ingredientes estavam 38 quilos de farinha, 43 quilos de mussarela e 25 quilos de tomate para o molho. A ideia de fazer a maior pizza do Brasil foi do Leandro, que é dono dessa pizzaria na Moca. Ele aproveitou o aniversário do bairro para unir outros comerciantes e realizar esse projeto ousado.
O desafio é uma das coisas que eu adoro. Ele é trabalhoso, ele é difícil, você precisa estudar muito o que vai fazer, você tem que fazer algo sempre diferente, sempre algo que vai superar alguém que já fez. E nas pesquisas, no olhar, em procurar ver tudo, a pizza, ninguém tinha realizado esse tamanho de pizza. E para registrar o feito, um fiscal do Ranking Brasil, que é o livro dos recordes brasileiro, esteve no local e acompanhou o trabalho. Tudo foi medido e pesado rigorosamente. É importante porque para ter uma superação do recorde, a gente tem que saber precisamente quais são os ingredientes que foram utilizados, a quantidade. E nós precisamos de 3 medidas. Precisamos do peso total dela pronta, que é diferente do antes de prontar. Precisamos dela a largura e o comprimento, né? Inclusive até a altura. Então, para que a gente possa chegar no quantitativo do recorde, para que alguém superar, tem que ser no mínimo as mesmas especificações. Tudo pronto. A pizza é posta em uma mesa enorme. Chegou a hora de fazer a medição oficial. Com uma trena, o fiscal faz a checagem e confirma o tamanho. Agora é oficial, a pizza da Moca é a maior do Brasil. E como foi dito, são 20 metros mais 24 centímetros de comprimento. Outros 46 centímetros de largura e 1 centímetro de altura, além de 113 quilos. Tudo foi medido e pesado rigorosamente. E o desafio agora será comer tudo isso aqui. Mas para os moradores do bairro, essa vai ser a melhor parte do trabalho. E quem experimentou garantiu que a maior pizza do Brasil não tinha só tamanho, mas também qualidade. A pizza deles é 10, é a melhor pizza do Brasil essa aqui, viu? Então não é só a maior, é a melhor. É a melhor, melhor. A Moca tá de parabéns. Desses 21 metros aí você consegue comer quanto? Pouco. Pelo menos uns 6 pedaços vai. Olha, eu consigo no máximo 14. 14 metros ou 14 pedaços? Eu não sei, aí vai depender. Depois do primeiro metro a gente vai ver. Mesmo assim, a maior pizza do Brasil parece que não satisfez a fome do Leandro. Depois de receber o certificado, ele revelou que já está pensando em bater o próprio recorde no ano que vem. Então, é esperar para ver e para comer. E por volta das 8 horas da manhã, no horário de Brasília, aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao estádio para ver o show de luzes e tirar fotos. Apesar dos organizadores terem pedido que assistissem à cerimônia de suas casas por causa do estado de emergência pela Covid-19 na cidade. Os organizadores disseram que a cerimônia de abertura contou com a presença de cerca de 3.400 membros das delegações da equipe e 2.400 membros da mídia. Os Jogos Paralímpicos estão programados para acontecer até 5 de setembro e celebram a inclusão de pessoas com deficiência. E você confere ao longo da nossa programação mais detalhes sobre essa edição dos Jogos. E eu fico por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Muito obrigada pela sua companhia e já tem outras informações com a Patrícia Velenic. Uma boa tarde para você.